Coronel Lourenço, parabéns pelo seu enfoque sociopolítico, com muita propriedade, falando aos nossos colegas, conscientizando-os da realidade que vivemos. Muito bem, como disse, nesses momentos, vou aproveitar para também dar as notícias a respeito da nossa associação. Como todos sabemos, nós estamos no ano de jubileu de prata da BASF. 25 anos de atividades e nós temos procurado comemorar juntamente com todos, esse marcante evento. Então, temos ainda algumas coisas mais este ano ainda, em que nós deveremos nos encontrar para conversarmos mais ainda. Os colegas aqui do sindicato cuidam desses assuntos mais cáusticos, mas que precisam ser encarados também. Nós vivemos aqui mais com as coisas light, cuidando das festas, cuidando dos almoços, cuidando dos congraçamentos, das viagens, mas isso tudo é importante. Continuando a nossa reunião, nós vamos ter agora a satisfação de ouvirmos o colega, meu amigo particular, e um grande líder que eu já conheço, o Antônio Moreira, presidente do Sindicato. Por gentileza, Antônio, era a sua. Obrigado. Bom dia a todos. Eu realmente tive a felicidade de tomar posse no DEAF no dia 6 de outubro de 1977, sob o comando do Sr. Walter. A partir desse dia, a gente teve sempre uma relação de muita amizade, sincera, e ao longo desse tempo a gente foi cada dia mais construindo essa relação, que eu agradeço a Deus por ter tido a felicidade de tê-lo como chefe do banco e como amigo pessoal até hoje. É fundamental essa relação, essa interação. Eu escrevi isso para dizer lá no final, mas já vou dizer agora. Nós, aposentados, porque eu também já estou aposentado desde fevereiro desse ano, embora continue na ativa no sindicato, estou muito preocupado, muito, e quero trazer essa preocupação para compartilhar com todos vocês que estão aqui e pedir a vocês que irradiem essa preocupação para dentro da categoria dos aposentados do Banco Central. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade no movimento sindical, não só no banco, tem que se colocar isso com clareza. O movimento sindical está quase que agonizando por falta de renovação das lideranças. Isso é um fenômeno que a gente já mapeou com muita clareza. Nós, por exemplo, vamos ter eleição amanhã no Citibacen e conseguimos quebrar um pouco isso. Nós estamos tendo representantes dos novos servidores que entraram agora, recentemente, na chapa no Brasil inteiro. Mas foi um esforço muito grande para a gente conseguir, porque essa geração dos novos, eles não se preocupam muito com o coletivo. É um pessoal talhado mais para o individualismo, não conseguem pensar coletivamente. São voltados mais para fazer concurso. Então ali, conseguem passar num concurso hoje e amanhã já estão estudando para passar em outro melhor amanhã. Isso, de certa forma, não é ruim, não estou aqui criticando isso. Mas, de certa forma, as pessoas não conseguem se juntar, não conseguem se unir para pensar em construir alguma coisa comum, coletiva. Basta ver que no banco hoje, a grande maioria dos novos servidores, sejam técnicos, analistas ou procuradores, não são filiados a nenhum sindicato. Eles não se filiam. É muito difícil. E dos poucos que se filiam, aí está o X da questão, dos poucos que se filiam e que vão para as entidades sindicais, eles, além de não ter muita prática e tal, e não está muito aí para a discussão realmente de construção coletiva, não pensam muito nos antigos. Se a gente não tiver presente, se a gente deixar a coisa correr solta, nós vamos a médio prazo, a curto prazo, espaço de tempo, ser rifados.
E olha, nós tivemos em 2008 uma coisa que foi aparentemente ruim para os colegas, principalmente o pessoal de final de carreira, que foi a adoção do subsídio. Mas, a médio e longo prazo, esse fato vai ser o único fator de defesa do nosso salário. Principalmente para aqueles que são detentores hoje da prerrogativa de não ter o salário diminuído quando aposenta, porque tem a paridade com os da ativa e mantém isso na hora que tem os aumentos salariais. Porque na relação com os novos, por exemplo, no debate da construção do subsídio, eles chamavam tempo de serviço de tempo de bunda. Era essa a colocação que se dava nas redes. E que tentavam implodir qualquer ganho que os antigos tinham em relação ao que os novos não tinham. Então, isso, de certa forma, no debate da construção do subsídio, foi equalizado, mas nós temos que ficar atentos. E eu quero fazer uma proposta concreta aqui hoje para a BACE. Eu quero propor para a BACE que crie aqui uma diretoria de acompanhamento sindical para fazer o mapeamento e acompanhamento permanente de todos os assuntos que digam respeito à pauta dos aposentados. Para quando tiver a construção de pautas para a campanha salarial, não sei o quê, a BACE poder estar acompanhando o par e passo e chamar as pessoas para ir para as assembleias na hora que tiver que decidir o destino dos aposentados. Porque nós não podemos ficar na mão à mercê da vontade de quem não pensa no coletivo. Essa é a realidade. Então eu quero trazer isso aqui com muita propriedade e faço essa proposta. Em relação aqui à campanha salarial, eu vou colocar aqui que houve, na verdade, nós fizemos um esforço muito grande nessa campanha salarial, nos juntamos pela primeira vez, fizemos uma campanha em conjunto com as demais carreiras do nível de Estado. Nós tínhamos em torno de 32 entidades que representam essas carreiras ditas como exclusivas de Estado, que se organizaram de forma conjunta. Dessas, apenas 3 ou 4 não assinaram o acordo. Eu não vou ficar repetindo aqui a história do 555, que todo mundo já sabe. Todo mundo acompanhou pelos jornais. Mas o fato concreto e o episódio que trouxe uma nódoa e vai deixar isso para sempre na relação dentro do Banco Central foi a divisão que teve no Sinal. O Sinal, no primeiro momento, não tinha posição. Na véspera da decisão das assembleias, o Sinal Nacional soltou o informativo defendendo o 555. O Sinal Brasília fez campanha de andar em andar, mesa por mesa, chamando as pessoas para ir votar, para aprovar o 5555. O Sindicep também. Isso é democrático. Nós do Sindipacem fizemos a campanha contrária. Nós defendemos que nós não deveríamos assinar. Por quê? Porque nós entendíamos e continuamos entendendo que no ano que vem, por ser um grupo menor que não aceitou e que não assinou, a conjuntura pode favorecer a gente ter algo mais. E qual é o algo mais que a gente vem lutando? Se a gente aceitasse aquele 555 da forma que estava sendo colocado ali, nós estaríamos enterrando qualquer possibilidade de lutar por salário até 2017. Até 2017. Porque só em 2017 é que nós iríamos retomar essa discussão, considerando que isso já é um ano de governo novo. Será um outro governo. Pode ser até o da Dilma aí, não sabe? E eu espero que não seja. Eu acho que ela, não sei, está com uma popularidade muito alta ainda, mas no decorrer do tempo aí, eu não sei o que vai dar. Mas nós sustentamos isso e sustentamos porque o banco vem nos enrolando, no mínimo, de 2008 para cá, com a implementação de um projeto que foi feito dentro do Banco Central, fruto de negociação na mesa, de negociações assinado pelos 3 sindicatos. Foi feito um grupo de trabalho que durou mais de 2 anos, indicado a maioria por pessoas do banco, pessoas de alto nível, chefes adjuntos, consultores de diretoria, que fizeram parte desse grupo de trabalho, em conjunto com as entidades sindicais, representantes do Ministério do Planejamento. Foi aprovado pela diretoria do banco e o banco nunca briga por dentro do governo para implementar aquilo lá. Então nós queremos cobrar, já temos cobrado junto com o Sinal, o Sindicep, por várias vezes reunidos com o presidente Tombini, a implementação desse acordo. Então esse talvez seja, como disse e diz o Belcito, talvez seja a cereja do bolo que a gente tem que lutar, porque não é justo. Em 2008, o nosso salário dos técnicos do banco em relação aos analistas, a relação era de 50%. Tabela cheia.
Quando fomos assinar o acordo em 2008, para a adoção do subsídio, eles rebaixaram essa relação salarial, hoje está em 46% no final de carreira e 38% no início de carreira. Os técnicos que entram hoje, amanhã já estão indo embora, porque o salário é insignificante em relação às instituições do mesmo porte aí no serviço público. Então, isso é uma luta que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da nossa dignidade. Então, nós fomos à Assembleia, defendemos que não se assinasse por esses motivos e outros, e aqui em Brasília, o banco não acreditava que fosse ser derrotado. Foi derrotado. Por pouco, mas foi. A única regional que aprovou o 555 no Banco Central foi Porto Alegre. A única. Então, quer dizer aqui que o Zé Ricardo colocou aqui que tinha aprovado. Não aprovou. Não aprovou. Depois foi feito um abaixo-assinado, e aí é que entra a nódoa. Porque o banco se mobilizou, o sindichefe. Aqui tem muitos colegas aqui que foram comissionados no banco e conhecem. Aquela estrutura não acabou, não. Continuam fazendo a mesma coisa. O sindichefe mobilizou todos os comissionados que não descem para ir para a Assembleia, que não vão à Assembleia, para descer na outra, para aprovar o 555, que já tinha sido derrotado democraticamente no Brasil inteiro. Por isso é que a ministra do Planejamento foi para os jornais e disse aquilo, que nós estávamos pedindo, quase que pedindo perigo, nós estávamos pedindo, pelo amor de Deus, para que seja dado o 555. Isso foi uma posição política que o funcionário do banco tomou. Então é um erro a gente ficar dividido numa hora dessa. No que pese, eu acho que essa posição foi muito mais da direção do banco. Muito mais da direção do banco. E pessoas foram juntas, se serviram a isso para dividir o funcionalismo. Essa é a minha impressão. Posso estar enganado, porque eu não sou dono da verdade. Mas, para mim, o que passou foi isso. Então, eu acho que, em relação à campanha salarial, nós, em 2013, vamos trabalhar junto, vamos manter, no que pese às vezes o sinal, nos seus informativos, nas suas posturas, tratar como se ele fosse o único. A gente sabe que não é verdade. A verdade nua e crua é que existem 3 sindicatos no Banco Central que lutam conjuntamente. Então, nós não vamos deixar de fazer o nosso papel. Não vamos deixar de lutar. E se nós temos alguma coisa boa que essa unidade trouxe ao longo do tempo, que ela seja o cerne dessa unidade. É que nós nunca aceitamos a traição dos aposentados. Isso é uma marca. Em muitos momentos, antes da gente ir para o subsídio, o governo jogava na mesa proposta de criação de funções comissionadas ou de gratificações para deixar fora, porque os aposentados não poderiam receber. Nós nunca aceitamos. Então eu espero que os aposentados, seu Walter, pode ser o fiel dessa unidade, pode trabalhar nisso, forçando essa união das entidades. Porque não existe, uma coisa é o sonho, de eu querer ser o único que vou representar o funcionalismo. Outra coisa é a realidade, onde as pessoas se filiam porque querem ser filiadas, porque se sentem muito mais representados por aquela outra entidade. Então a gente, não é porque temos as diferenças, que vamos nós nas cúpulas ficar brigando. Ao contrário, eu sempre me dei muito bem com o Sinal, com o Pelcito, com o Davi Falcão, os presidentes, nós sempre nos reunimos, nos relacionamos politicamente de forma tranquila, sem nenhum problema. E eu acho que a gente pode continuar fazendo isso, independentemente das diferenças que a gente possa ter. Então, em relação à questão da campanha, para encerrar, um dos principais motivos também que motivaram a nossa tomada de posição foi que nós não estávamos lutando por 555. Nós lutávamos para que o governo apresentasse uma proposta, e a nossa proposta era Banco Central no topo do Executivo. 90,25% do salário do STF para analistas e 66,66% desses para o salário dos técnicos. Essa era a pauta que nós tínhamos. É por essa pauta que nós continuaremos lutando. Se vamos conseguir, não sei, mas nós não vamos abrir mão. Não é na primeira isca que o governo joga que a gente já vai correr e aceitar. Não é, a luta não é assim. Nós temos que continuar acreditando, investindo no sonho. O sonho é Banco Central no topo do Executivo. E nós não vamos abrir mão disso. Vamos continuar batendo nessa tecla. Em relação à ação dos 28%, eu acho que ela se funde aqui com também o grupo da litigiosidade, que é a mesma coisa,
porque ela está contida no conjunto das ações que foram possíveis de se fazer acordo. E nós, as entidades, nos reunimos, tratando disso, no sentido, e aí elegemos os 2886 como sendo a ação que tem uma pluralidade maior, que atende um conjunto maior de pessoas. Então nós acertamos com o banco de trabalhar para que isso seja o primeiro, que ele seja o primeiro a ser feito o acordo. A gente já fez N reuniões, nós não podemos sequer avançar aqui sobre os detalhes dessas reuniões, porque nós fizemos um acordo dentro da Comissão de Litigiosidade de manter uma certa descrição sobre o que acontece dentro das discussões da litigiosidade, por uma questão simples, porque mexe com dinheiro, dinheiro volumoso, por dois motivos. Nós sabemos, primeiro, as pessoas, quando você fala o valor ou o montante mais ou menos, tem gente que já começa a sair gastando. Amanhã essa coisa não se materializa e vai se criar outro problema. E o segundo é o fato de que se a gente começa a bater com a língua nos dentes sobre valores que são astronômicos, isso cai na mídia, no outro dia nem a diretoria do banco aprova, muito menos a AGU, e aí a vaca vai para o brejo. Então nós resolvemos, questão tática, manter uma descrição e a gente vem fazendo isso. Mas o Belcito colocou de forma muito tranquila, acreditamos que na reunião de amanhã, que está pautada, a gente consiga avançar alguma coisa. Aí eu vou dar aqui uma impressão minha. Eu acho que na última reunião que fizemos, o coordenador da comissão, que é o Dr. Rafael, procurador do Banco Central, nos disse que a expectativa dele é de que esse assunto seria aprovado pela diretoria na semana seguinte. Bom, na semana seguinte, coincidiu daquela viagem do Mantega lá para a Europa, e de lá de Paris, ele mandou recados aqui, porque ia ter reunião do Copom, começou a criticar a diretoria do banco, e vem fazendo isso com certa periodicidade. E isso a gente sabe muito bem, que quando tem qualquer tipo de conflito do governo para dentro da diretoria do banco com relação à política econômica ou qualquer assunto, a diretoria do banco se recolhe e fica quietinha. Eu acredito que não aprovaram até hoje em função disso. Acredito que até hoje não aprovaram em função disso. Eu até fiz uma nota para divulgar, acabei me recolhendo um pouco, porque de repente poderia atrapalhar mais do que ajudar. Então, mas a gente espera que esse assunto amanhã tenha um desenrolar mais rápido. A questão do imposto de renda, da Centros, eu vou também dar uma opinião muito minha. Eu já disse para algumas pessoas, e se agravar alguém aqui, eu já peço desculpa antecipadamente, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu sinto. Pode estar redondamente enganado. Mas essa ação, ela tem um mistério. Essa questão do imposto de renda da Centros tem alguma coisa que eu acho que tem assentos por trás, que tem advogado, não sei. Porque a ação do Sindicep, todo mundo sabe, tem duas ações. Uma ação do Sindicep que está anos-luz na frente, já está em execução, e tem uma ação do Sinal, lá atrás, que perdeu, depois recorreu e tal, e vem. E, eu não sei, os dois sindicatos já contrataram, nada mais, nada menos, que ex-ministros do STF para fazer o acompanhamento dessa ação. E isso não desata. Cada juiz que dá um despacho dúbio, para suscitar embargo de declaração, recurso, para que a Centro possa não pagar, não sei. Mas tem um mistério aí, eu acho que cabe a nós, associados, aos sindicatos e tal, cobrar mais, eu não sei, mas tem alguma coisa errada aí, algum mistério que vai além da imaginação da gente. A outra questão é a seguinte, a PEC 555, todo mundo sabe, a PEC 555 é uma PEC de iniciativa que vem desde 2006, o objetivo dela é diminuir, seria no primeiro momento acabar com a contribuição, depois foi feito um substitutivo, já teve dois relatores, um relator, o substitutivo dele foi derrotado, e prevaleceu o relator do Arnaldo Faria de Sá, que escalona, e propõe um escalonamento do desconto de 60 anos até, se eu não me engano, 65 anos, e encerra, zerando. Essa PEC, ela é uma unanimidade. Ela tem pedido de destaque de todos os parlamentares apoiando, todos os partidos. Mas o presidente da Câmara não encaminha para a votação, porque o governo não quer. Essa é a verdade.
Então eu acho, me parece que uma das coisas que a gente tem que explorar é a independência dos poderes. Eu acho que a gente tem que começar a bater nisso, que a Câmara dos Deputados não pode ser subserviente ao Executivo e não encaminhar um projeto que tenha apelo da grande massa dos parlamentares, porque o Palácio do Planalto não quer. Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil, e quase no mundo inteiro é assim, o governo ele tem uma influência muito grande. Ele nomeia, praticamente ele elege o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e quando ele não quer, as coisas não andam, infelizmente. E isso é um assunto que também é igualzinho um fator previdenciário. Na hora que é pago, como disse o Lourenço, para beneficiar o lado do trabalhador, do servidor público e tal, as coisas não, quando é para ferrar, é no estalar de dedos. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar, todas as entidades sindicais estão acompanhando, o MOSAP, que é o Movimento dos Aposentados do Brasil, que é um movimento sério, está acompanhando par e passo, e nós também estamos lá acompanhando. Vamos dar a nossa contribuição na hora certa. Em relação ainda a centros, nós tivemos uma atitude, nós fomos procurados, do Sindipacem, nós fomos procurados por um grupo de colegas que entraram com ação para diminuir o valor dos seus contratos imobiliários. Teve muita gente que foi, inclusive, assediado por um advogado, que era ex-chefe do jurídico da Caixa, que se aposentou, montou um escritório, foi ao Banco Central, fizeram reunião com um monte de gente lá, e ele acabou capitaneando um monte de ações, levando as pessoas, inclusive, a não aderirem àquele plano de benefício que a Centros fez para dar um desconto. E aí, agora, há pouco tempo, essas ações começaram a ser perdidas. A maioria está perdendo, no mérito. Já alguns processos em execução. Então, um grupo de pessoas me procurou, sabe que eu tenho uma boa relação com o Fleury, que hoje é o presidente do conselho lá da Centros, e me procuraram, pediram para mim intermediar um diálogo. Eu marquei uma reunião com ele, liguei para ele na véspera da viagem dele para Brasília, em um determinado mês, e aí ele conseguiu abrir a agenda e recebeu o Sindipacem com um grupo de representantes dessa comissão. E aí ele ouviu tal, e pediu para que fosse feito um documento. Nós fizemos um documento tal, e caminhamos ao Conselho. Esse documento correu lá demorou uns 4, 5, 6 meses de discussão, e finalmente foi feito um novo plano para refinanciamento aberto a todas as pessoas que por um motivo ou outro não aderiram àquele plano anterior, e inclusive estendendo para as pessoas que já tinham perdido na justiça. E com desconto de 20% no mínimo. Tem gente que vai ter mais, dependendo da situação de cada um. Mas foi aberto e isso aí vai até o ano que vem, não me lembro a data, mas está em aberto. Se alguém aqui tiver nessa condição de procurar assentos para fazer a sua renegociação. A outra coisa é o seguinte. Eu acho que em relação aqui a essa questão do mensalão aí, de qualquer tipo de repercussão do que está acontecendo hoje nessa ação aí do STF, em relação ao retrocesso da reforma da Previdência. Aí a minha impressão pessoal, eu acho que isso aí, acho que nós podemos fazer o barulho que for necessário, estou de acordo em fazer o barulho, mas não acredito, em sã consciência, que vai ser revogado nada daquilo que foi as emendas constitucionais lá de trás. Eu acho que não vai ter força, o governo não vai voltar atrás. Acho louvável, vou seguir junto com o Sinal Nacional, o Sindicep e as demais entidades, no sentido de pressionar o governo, para ver se pelo menos a gente consegue barganhar a aprovação da PEC 555. O mais rapidamente possível. Eu acho que isso é talvez o trabalho mais correto que a gente deve fazer. Aí eu já disse aqui em relação aos aposentados, eu acho que nós temos que estar bem linkados daqui para frente. Acho até que na hora que tiver a eleição do Sinal, tiver a eleição do Sindicep, do Sindipacem, vamos botar aposentado lá também, nas chapas. Vamos dar nossa contribuição, porque lá dentro a gente vai ter um testemunho vivo de como é que as coisas acontecem. Outra coisa, os aposentados devem ter pelo menos
representação para ir às assembleias, para sentir, para ver, olho no olho. E outra coisa, para coagir, porque a presença coage. Quando você está presente, o camarada está te vendo ali, sabendo que tu representa um determinado segmento, ele vai pensar o que ele vai falar contra o teu interesse. Então eu acho que é importante fazer política, é ação. É ação. Não podemos ficar esperando que ninguém faça por nós. Se nós não nos organizarmos para lutar na defesa daquilo que só diz respeito à nossa vida, ninguém vai lutar por a gente, não. O homem só luta por aquilo que mexe com o seu bolso, com a sua dignidade, com a sua moral. Se não mexer com ele faz igual a maioria de nós faz quando passa na rua e vê um mendigo, lá um drogado. A gente fica com pena, mas o problema não afeta ali diretamente a vida da gente. Essa é a realidade. Então nós temos que estar mais linkados, acordar e se mobilizar. E para finalizar, eu quero só dizer o seguinte, aqui estou vendo, temos aqui poucos técnicos que são filiados ao Sintipacem, mas amanhã nós vamos estar realizando a nossa eleição. Está sendo renovada a diretoria por mais 3 anos. Eu estou me afastando da diretoria porque eu já estou no 2º mandato, desta vez, na verdade, já é o 3º mandato ao longo do tempo, mas como o nosso estatuto veda, só são 2 eleições seguidas, eu não poderei continuar. Mas vou ficar dando assessoria, ajudando na medida do possível, não só o Sintipacem, mas qualquer outra das entidades do banco que precisar da minha experiência, eu estou à disposição. Então, convido os colegas que são filiados ao Sintipacem para amanhã dar uma chegada lá no edifício sede a partir das 9h30, de 9h30 às 17 horas, para nos ajudar votando, para que a gente possa realmente ter uma eleição representativa. Em relação aos outros pontos, eu quero aproveitar e parabenizar tanto a Abasce pelo seu jubileu de prata, quanto o Sinal pelos seus 24 anos de existência, e dizer que nós, do Sintipacem, sempre lutamos pela unidade do funcionalismo e vamos continuar lutando por isso. Nós somos parte dos servidores do banco, no que pese ser um grupo menor, mas nós somos um grupo determinado. Nós vamos à luta. Nós não temos medo de enfrentar as dificuldades. Nunca tivemos e não vai ser agora o que a gente vai ter. Ao contrário, vamos continuar, mas sabemos que sem união a gente fica mais difícil conquistar as coisas. Então, faço um apelo para que a gente mantenha a nossa unidade, a nossa firmeza de propósito, no sentido de buscar os nossos ideais. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição.